Boa noite a todos, irmãos amados da Jerusalém, Comunidade Evangélica de Heliópolis. Eu sou Sandra, diaconisa psicóloga, os 2 primeiros sábados do mês. Nós caminhamos com os nossos estudos do Projeto Fio da Meada, estudo de atenção psicossocial à comunidade cristã, para fazermos nossas reflexões, nossas meditações, orações sobre temas fundamentados na teopsicologia, com apoio da Educação Cristã 2, com apoio da pastora Maria José. O tema deste sábado é o que a Bíblia diz sobre envelhecer, preparando-me para envelhecer, né? De acordo com a vida cristã, o que a vida cristã nos proporciona neste caminhar. Vamos orar? Senhor Deus, Mestre amado, Senhor dos senhores, nós, neste momento, peço-lhe que me capacite para esse estudo, me livrando dos meus pecados, os conhecidos que coloco diante de Ti, os ocultos. Me dê e nos dê, Senhor, sabedoria neste caminhar. Sabemos que a maior certeza que nós temos, Senhor, é que o Senhor está para nós ao nascer e ao fazer a passagem. E neste caminhar, quando nos dedicamos a entregar nossa vida a Ti, o Senhor forja nosso caráter em Cristo, nesse mover. E como podemos, Senhor, ao Seu auxílio, segundo a Sua palavra, caminharmos com cuidado até este momento que nos a todos, né? Nós, a não ser os infortúnios da vida, é oferecido para envelhecer. Como podemos envelhecer adquirindo, Senhor, a Tua sabedoria, lidarmos com a sabedoria para caminharmos tranquilamente neste setor, nesta área que nos é oferecida. Amém. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós agradecemos de coração tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. E assim prosseguimos com o nosso coração agradecido. Hoje mesmo tem pedidos de oração e nós temos a certeza que o Senhor está no controle e cuidando de tudo. Amém? O texto básico é Eclesiástico 12, de 1 a 14. Temos o texto de apoio em Hebreus 12, de 1 a 3, 2 Timóteo 4, de 6 a 8, em Gênesis 37, em Gênesis 41, Salmo 92, Provérbios 20. Então, nós vamos aqui pensarmos, cada pessoa que pode estar assistindo esse vídeo, né, pode estar numa fase da vida. Tem gente que gosta de dizer que a adolescência ou a juventude, até mesmo a infância, foi a melhor fase da vida. Então, é razoável afirmar que cada fase tem seus desafios, suas limitações, importância na formação da pessoa. Na perspectiva de uma vida longa, é possível esperar que tem muita coisa boa pela frente, né? A velhice pode ser cheia de seiva e verdor, além de frutífera. Está em Salmo 92, 14. A melhor maneira para avançar na idade foi planejada por Deus. Ela é realista, não tem como nós fazermos o caminho inverso, né? E tem muito sobre o envelhecer em Eclesiastes, esse processo. Ela não descarta, né? Em Eclesiastes diz, não descarta o pecado, suas consequências, nossa luta, como o apóstolo Paulo escreveu. Né? Podemos prosseguir confiados na graça de Deus, que renova as nossas forças e nos dá perspectiva e entusiasmo, como na vida de Josué. Josué 14, de 10 a 12. Então, quando nós olhamos a vida a partir do ponto de vista cristão, nós podemos entender que ela é uma só em diferentes fases. A própria Bíblia nos ensina a buscarmos conhecer a Deus e sua vontade e nos ajustarmos a ela. Este é o segredo. Então, nós temos escola bíblica para criança,
nós temos a escola dominical, né, para criança, temos, então tem muito da palavra de Deus para cada fase da vida. O envelhecer não é desprovido de cuidado de Deus e de orientações na própria palavra de Deus. Devemos aprender a discernir as coisas essenciais, verdadeiramente importantes e duradouras, das coisas circunstanciais, secundárias e efêmeras. E ao caminharmos para envelhecer, eu estou com 62 anos e penso um pouco em aposentadoria, como caminhar, nós começamos a discernir o que é importante, o que é prioridade na nossa vida, enquanto que na adolescência nós caminhamos com uma abundância de possibilidades. Tem a galera, tem a turma, né? E somos responsáveis pelo que fazemos ou deixamos de fazer com o dom da vida. As velhas perguntas precisam ser respondidas. De onde vim? Para onde vou? Qual o propósito da minha vida? No estudo passado, até eu disse que os dois maiores momentos da vida é quando nós nascemos e quando nós descobrimos o porquê nascemos. Por que estamos nesse mundo? Qual a nossa missão? Qual o nosso propósito? Alinhado à vontade de Deus. As respostas a essas perguntas nos ajudarão a projetar uma vida longa e plena, uma vida em busca de sentido para ser uma vida em busca de consciência e preventiva de doenças do envelhecimento, segundo a psicologia e a psiquiatria. Então, nós temos a psicologia e a psiquiatria voltada para esse setor, a esse momento da vida das pessoas, né? Assim como tem geriatras, tem psicólogos e psiquiatria, todo voltada para esse cuidado com as pessoas quando elas buscam entender que não se envelhece, às vezes, de uma hora para outra. E como que é também esse planejamento? Para entender o que a Bíblia fala em Eclesiastes de 12, de 1 a 14, o texto de Eclesiastes faz a descrição do que acontece com o avançar da idade, em Eclesiastes 12, de 1 a 6. Você, eu pergunto para nós, já vivemos com uma pessoa idosa? O que a gente pode perceber? Quais os sentimentos que nos vêm à mente nesse convívio também? Hoje eu estou numa idade, mas eu convivi muito com os meus pais e entendi muito deste caminhar, né, na senilidade. Os cuidados, vou falar em breve para vocês. De que forma buscar de Deus na juventude pode influenciar a velhice? Já disse, não se envelhece de uma hora para outra. Um jovem pode começar a pensar nesse caminhar, não lhe é apropriado, mas ele pode. Elabore com base nos ensinamentos bíblicos pelo menos duas coisas essenciais da vida cristã, né? De todos as duas questões, né? O cuidado e o cuidar. Vivemos uma corrida intensa priorizando as coisas urgentes, hoje literalmente a vida não para. A grande maioria das pessoas vive em ambientes de eternas demandas. Eu tenho visto no consultório jovens que têm a sensação que não pode parar, né, depois da pandemia também, né? A internet oferece muitos cursos, muitos estudos, e dá a impressão que se nós paramos, nós estamos para trás ou não estamos fazendo direito. Mas precisamos pensar nesse equilíbrio. Várias coisas procuram chamar nossa atenção. Na década de 70 era o rádio, depois veio a televisão, o computador e agora o celular, que reúne todas as demandas na palma da mão, somando-se ao apelo das redes sociais. Então, hoje não precisamos sentar numa mesa, ter caderno, fazer curso. Às vezes as pessoas estão fazendo curso no meio da rua, né? Estão fazendo curso numa parada num café. É importante nos capacitarmos, sim, mas os jovens principalmente precisam pensar no equilíbrio disso, que está desgastando o neurônio, vistas, né? Como priorizar tudo isso. A Bíblia nos orienta a parar e refletir ao longo do caminho, a utilizar expressões, lembra, considerai, observai, atenta, não sabeis? Criar o hábito de parar e refletir sobre o rumo que nossa vida está tomando é fundamental. E essas palavras às vezes são desconsideradas, né? Observai, lembra, atenta. E eu acrescento sobre o autocuidado.
também de coisas práticas das questões humanas, como aqui diz, né? O rumo da nossa vida está tomando, o rumo que nossa vida está tomando é fundamental no hoje para como vai refletir amanhã. O autocuidado também das coisas práticas das questões humanas, como pensarmos hoje em fazer um check-up todo ano, exercício físico, boa alimentação, bom dormir, cuidar dos relacionamentos. Eu tenho uma questão que eu falo que eu tenho uma agenda dos relacionamentos. Então, eu faço um checklist dos relacionamentos. Poxa, eu preciso conversar com a amiga tal, né? Como hoje, e vai lembrando, eu quero estar bem com meu filho, eu posso ligar para ele hoje, eu posso mandar uma mensagem, então eu vou eliminando e fazendo um checklist de um cuidadozinho com cada pessoa, isso vale muito. E os relacionamentos também com relação às pessoas que cuidam dos idosos, as pessoas que cuidam, né, que são parentes daqueles que vão avançando na idade. Tomar um pouco de cuidado. Muitos cuidam demais e querem fazer por, outros cuidam de menos. Então, até aqueles que cuidam demais, é importante parar para pensar o quanto aquela pessoa tem de, de lucidez para perguntar: papai, como que o senhor prefere que seja? Mãe, você prefere assim ou assim? Prefere que o Natal seja na sua casa ou na nossa? Eles têm muito para dizer, até quanto estão lúcidos, né? Tem muito para perguntar, né? Às vezes eu perguntava para meu pai: papai, você quer tomar café agora antes da gente fazer esses exames antes do médico ou vamos tomar um cafezinho depois? Não, filha, pode ser depois. Então, colocar ele na certeza de que tem muita lucidez ali. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a sua palavra? Em Salmo 119, 9. Então, e o tempo de fazer isso chama-se hoje, o momento é agora, né? De saber como estamos nos cuidando e como podemos cuidar daqueles que necessitam de nós. Não é depois. O que disser, o Senhor fui moço e agora sou velho e não sei o número dos dias que me restam, nem quero saber. Entreguei-te o meu relógio e não o quero de volta. Não desejo existir nem mais nem menos um dia além de aquém daquele que determinaste para mim, mas quero que me ajudes a viver intensamente enquanto não chegar a minha hora. Esse livro está no livro de Cléus César, de 80 anos, né? E um livro que chama Experiência e Esperança na Velhice, da editora Ultimato, 2015. Creio que a vocação geral do cristão no segmento de Jesus Cristo é atuar de forma lúcida na igreja e na sociedade através do testemunho, do serviço e da luta pela justiça. Olha quanto que as pessoas que já passaram por muitas coisas na vida podem ser um testemunho e ajudar aqueles que estão no caminho. A particularidade de cada vocação encontra no seu próprio foco. Também está neste livro, numa página que está escrita por Manfred, 74 anos, da editora Ultimato. Para responder, como você se sente ao pensar na velhice? Já considerou que a sua comunhão com Deus hoje pode mudar a qualidade de vida que você terá amanhã? Quais temas te deixam desconfortável, ansioso ao pensar no futuro? A Bíblia nos apresenta o envelhecimento como uma parte normal e natural da vida neste mundo. O processo de envelhecer é algo de honra, pois envelhecer costuma vir com mais sabedoria e experiência. Coroa de honra são os cães quando se acham no caminho da justiça. Provérbios 16, 31. Deus quer que nos lembremos de que a vida é curta. Em Tiago 4,14. E a beleza da juventude logo desaparece. No livro de Eclesiastes, Salomão nos oferece uma sábia análise do envelhecer e suas implicações. Nascemos com uma tendência natural de viver o momento, mas a futilidade dessa abordagem é o tema em Eclesiastes 1,7. À medida que as pessoas envelhecem, começam a sentir o peso de sua mortalidade, muitas vezes tentam investir seus escassos recursos em projetos que parecem mais promissores para dar um significado duradouro às suas vidas, especialmente a esperança de que seu nome permanecerá em um legado duradouro.
Não tem nada de mal nisso, tudo bem, Eclesiastes 2. Mas, infelizmente, ninguém pode prever quais projetos terão valor e significado duradouro. Eclesiastes 3, 1, 15. Eu mesma, às vezes, faço muitas coisas e, às vezes, aquele projetinho que está tão significado lá, de repente, vem ser honra, vem honra na minha vida. Então, é melhor deixar nas mãos de Deus. Isso geralmente resulta em vários níveis de desapontamento e até desespero pela brevidade da vida e pela aparente injustiça debaixo do sol. Vamos fazendo o nosso melhor, mas deixar que Deus nos honre pelo melhor que nós fizemos, a maneira dele. Eclesiastes 3, 16, 7 a 29. Diante da crescente percepção de que a satisfação em tais atividades é inevitavelmente de curta duração, a esperança de Salomão é que as pessoas se tornem mais sábias ao usar a parte ou a atribuição que Deus lhe deu antes de morrer. Eclesiastes 8, 12. Veja também Salmo 90, 12. Então, deixa Deus, Deus se dá sim atribuições, dá espaço para você, uma porção para você fazer o melhor, mas a honra disso tudo, onde Deus quer levar tudo isso, pode deixar nas mãos dele, que ele vai cuidar. Um dos aspectos mais preocupantes do envelhecimento, especialmente em culturas que valorizam muito o individualismo, o rejuvenescimento e o aumento dos casos de demência senil com o aumento da expectativa de vida. Não parece justo que as pessoas afetadas sejam privadas de sua vitalidade intelectual, emocional e social, enquanto seus corpos físicos continuam a sobreviver. Então, o caso a doença de Alzheimer também é uma pílula especialmente difícil de engolir, porque sua causa é desconhecida e não parece estar relacionada a nenhum hábito de saúde particularmente ruim. Não se sabe. Não tem muito porque fez isso, porque fez aquilo. Embora a progressão da doença de Alzheimer pode ser interrompida por parte de atividades físicas, estimule a mente, a progressão da doença é inevitável. Então, eu vejo aqui no consultório, né, muitas famílias que também ficam super potencializando quando uma pessoa começa a trazer traços de Alzheimer, de demência, que essa pessoa faça muitas coisas, né? Porque hoje a estimulação do intelecto, das cognições, tem muitos profissionais ajudando nisso, mas também é importante ir com calma, trabalhando cada questão com esse ser que tem uma história. Então, não é só colocando ele num monte de atividades que vai resolver o problema e a família se ausentando e delegando a profissionais aquilo que a família precisa fazer, que é o amor, estar por perto, saber se a pessoa também deseja estar naquele movimento intenso de muitas coisas para se fazer. É importante os profissionais estar aí, TO, psicólogos, psiquiatras, terapia ocupacional, né, os neuropsicólogos, mas é muito importante pegar na mão desse ser e ir com calma, também perguntando dentro dos momentos de lucidez dele se ele deseja esse movimento. Esse é um cuidado muito grande que a gente tem aqui no consultório. O autor de Eclesiastes reconhece essa terrível injustiça de uma perspectiva humana, mas fornece sabedoria para nos ajudar a enfrentá-la da perspectiva de Deus, que envolve noções de tempo e julgamento. Diante de nossa inevitável desilusão com a condição humana, incerteza e mortalidade, é sábio lembrar para aquele que está entre os vivos há esperança. Deus está para todos, sabendo que são responsáveis pela parte que Deus lhe deu. Somos sim responsáveis pela parte que Deus nos deu, devemos aproveitar com alegria todos os seus dons, talentos, sabedoria e oportunidade na vida o mais rápido possível. A vida é breve. Antes que todas as oportunidades desapareçam, o enfraquecimento inevitável nos prive de todas as oportunidades. E a ideia central dessa reflexão de Eclesiastes sobre a velhice é que o sentido da vida se cumpre no propósito que Deus nos deu, e nosso propósito só se cumpre quando aproveitamos a porção que Deus nos deu em Cristo Salvador prometido por Deus. Embora esta porção possa parecer menos justa para alguns do que para outros, o sentido da vida só será consumado no julgamento final, quando recebemos a nossa recompensa, Eclesiastes 7:11, pela forma como usamos o que nos foi dado, seja boa ou má.
Nesse dia veremos que Deus é imensamente justo em suas recompensas, independentemente de nossa porção na vida presente parecer injusta ou não distribuída igualmente. E para finalizar, eu e Deus. Vida é movimento e mudança constante. Só para com a morte não posso acelerá-la ou detê-la, mas posso direcioná-la. Deus tem sentido e propósito para ela. Queridos, andando nos seus caminhos, nós teremos possibilidade de dizer com satisfação, independente da circunstância: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Deus, ensina-me a amar a tua palavra e aplicá-la em uma vida que te agrada em todas as fases da vida, e principalmente no meu envelhecer, onde eu possa ser fonte de sabedoria e inspiração para muitos. Esse estudo foi inspirado no autor Marcelo Barreto e no Got Question. Um bom sábado para todos e nos vemos em breve e nos abraçamos em todas as fases. Muito bom abraçar a criança, o adolescente, o adulto e o velho que tem dentro de nós. Também podemos nos abraçar e nos acolhermos em cada fase da vida.